eu sou Roberta Russo e esse é o Item Mais da CNN. De 2014 a 2019, houve um aumento de 235% no número de casos de preconceito envolvendo jogadores de futebol brasileiros aqui no nosso país. É o que aponta um relatório que foi desenvolvido pela Rede de Observatórios da Discriminação Racial. Jogadores de futebol brasileiros também sofrem quando estão no exterior. Neste contexto, só no ano passado, 18 jogadores de futebol brasileiros disseram que sofreram ataques por causa da cor da pele. Sem dúvida, esse foi um ano de visibilidade para o movimento negro no mundo todo. Mas isso foi à custa de vários casos de racismo. E hoje a gente vai falar sobre os que aconteceram e acontecem no mundo dos esportes. Esses casos se repetem, né? O jogador Aranha, o goleiro, o atacante Grafite já foi vítima também disso. O brasileiro Roberto Carlos também foi vítima em 2011. Há situações em que o torcedor joga uma banana também para associar com esse gesto que o jogador negro é o macaco. O Daniel Alves também viu um torcedor fazer isso. É curioso quando isso acontece de maneira pública, explícita, quase de maneira destemida de quem pratica o racismo, com a certeza de que os outros pares vão apoiá-lo. O mais emblemático, vejam só, envolveu um jogador brasileiro. Em um jogo do Paris Saint-Germain contra o Olympique de Marselha, Neymar ouviu ofensas racistas de um outro jogador, Álvaro Gonzalez. Mais uma nota péssima do esporte, né? Expulso do jogo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha pelo campeonato francês, Neymar disse que foi expulso porque reagiu a um comportamento racista de um adversário, um zagueiro espanhol. Nas redes sociais, Neymar escreveu que o espanhol o chamou de macaco e criticou o árbitro de vídeo por não ter visto a suposta ofensa. O caso imediatamente ganhou a imprensa, mas o relatório anual da discriminação racial no futebol de 2019 mostra que o que aconteceu com o Neymar está muito longe de ser uma exceção. O racismo contra brasileiros que jogam no exterior se repete ano a ano. Racismo é crime. O racismo é um crime imprescritível, mas a injúria racial não. Essa daí você pode pagar uma multa e aí você sai e aí, portanto, as pessoas têm essa sensação de que elas não estão sendo ouvidas, a sensação da impunidade através da injúria racial. No ano passado, o Observatório Racial do Futebol registrou um total de 133 casos de incidentes discriminatórios nos campos de futebol, além de 21 casos em outros esportes. O Observatório fala em incidentes discriminatórios porque não é só o racismo que entra em jogo. Tem também xenofobia, LGBTfobia e, é claro, o machismo. Meu nome é Aliene Baciega Rochel, meu apelido é Nini, eu sou atleta e capitã da equipe do CATS e eu jogo de volante. Olha, eu estou no meio do futebol feminino há mais ou menos 15 anos, então eu já vi uma manifestação de machismo de diversas formas para o futebol feminino, com apelidos maldosos, com essa mulher não sabe jogar, isso é coisa de homem. A falta de financiamento das mulheres atletas talvez seja o sinal mais estrutural do machismo no esporte. Mas o levantamento do Observatório Racial mostra que tem mulher sendo ofendida enquanto árbitra, funcionária de clubes masculinos, como torcedora e, obviamente, como atleta. De diversas formas esse machismo é manifestado. Eu acho que a principal forma da gente terminar com tudo isso é a gente considerar que o futebol feminino é uma modalidade e o futebol masculino é outra modalidade. Então, quando a gente para de fazer comparações entre o masculino e o feminino, a gente cria uma nova cara para o futebol feminino e a gente valoriza a modalidade para que esse preconceito acabe nas pessoas, na sociedade, o que já vem acontecendo. Eu acredito que daqui para frente será ainda melhor. Para dar início a essa conversa sobre discriminação no esporte, eu convido para esse episódio a narradora esportiva e radialista Natália Lara. Natália acompanha de perto a trajetória de vários atletas e outras profissionais do futebol feminino. Oi, Natália, obrigada por ter topado essa conversa. Seja bem-vinda ao Item Mais. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente falar muito sobre esporte, sobre o papel da mulher e eu tô aqui para o que vocês precisarem. Vamos que vamos. Natália, como você é mulher e também trabalha com esportes, eu não poderia começar a nossa conversa de outro lugar. Você mesma já enfrentou machismo no meio do futebol? Olha, acho que eu conheci o que é você ser mulher dentro do esporte, dentro do futebol, desde muito criança, porque quando eu era criança eu tinha dois sonhos. Eu queria ser jogadora
e queria ser apresentadora. E eu brinco que hoje em dia eu uni o útil ao agradável, né? Mas quando eu jogava, quando criança, eu com certeza, por vezes, já... Aquele tipo de coisa que a gente sabe. Ser escolhida por última, ser colocada no gol, os meninos não quererem te deixar jogar, e eles só te deixam jogar quando eles percebem que você realmente sabe jogar, ou então, enfim, eu jogava na escola e as meninas não gostavam de jogar comigo, e aí eu tinha que jogar com os meninos. Às vezes você toma umas certas porradas, assim, mais fortes, que você percebe, né? Enfim, tirando isso, quando comecei a crescer e o interesse por começar a trabalhar com esporte veio, eu comecei a sentir um pouco mais na pele o que é esse espaço muito masculino, né? Porque quando você mulher, começa a falar de esporte, começa a falar de futebol, sempre vai ter aquele, mas será que ela entende mesmo? Aquele olhar meio torto. E aí, para chegar ao ponto de você entrar numa conversa sobre esporte e a sua opinião ser respeitada, você tem que ganhar uma certa credibilidade, né? Então, eu acredito que para mim foi um processo também. Hoje em dia eu converso em rodas de amigos, ou enfim, eu converso com eles assim de igual para igual. Mas definitivamente quando eu entrei na profissão da narração, senti muita relutância, principalmente por parte do público. Não por parte das mídias, eu digo que eu tenho muita sorte para os profissionais com quem eu trabalhei por toda a minha vida que me apoiaram muito. Mas o público, sem sombra de dúvidas, é aquele estranhamento, aquela mulher naquela posição de liderança, na posição da narração que não estava acostumado. Então a gente sempre escuta comentários do tipo, o que ela tá fazendo aí? Ela não entende nada. Ela é péssima, por que mulher tá aí? Enfim, esses tipos de comentário que a gente está acostumado a passar no dia a dia, infelizmente, a gente não vai se livrar deles tão cedo. E você já assistiu a muitos casos de machismo contra mulheres em campo ou nos bastidores? Sim, a gente vê de vez em quando aí alguns casos com mulheres jornalistas. A gente sabe que algum tempo atrás teve aí a Júlia Guimarães, que sofreu na Copa um episódio lastimável. Até esses dias atrás gravei um outro podcast junto com ela. Na verdade era um TCC e aí a gente teve esse papo, ela contou todo o episódio, realmente é muito triste. A Karine Alves também, que hoje em dia está lá no Sport TV, eu já vi passar também um episódio muito triste quando ela trabalhava dentro da Fox. Enfim, a gente vê as mulheres do nosso meio passando por essas situações de assédio, por situações de machismo e, sem sombra de dúvidas, né, as mulheres que jogam futebol feminino, eu que estou dentro das transmissões, não tem uma transmissão que se salve de um comentário do tipo, futebol feminino é ruim, é horrível, essas mulheres tinham que estar na cozinha. Isso a gente vê a rodo, infelizmente. Eu costumo responder esse tipo de comentários de uma forma educada, porém irônica, mas hoje em dia a gente também vê um movimento muito forte dos torcedores também, que ali a hora que vê um comentário do tipo, já fala pra pessoa, se você não tá gostando, então se retira, cara. E a gente sabe, Natália, que uma das maiores formas de boicotar as atletas neste meio é justamente não financiando o trabalho delas. Isso piorou muito mais com a pandemia? Então, eu acho que não piorou 100%. Foram alguns dos casos que pioraram em alguns clubes específicos. A gente viu o Vitória, que o presidente foi completamente infeliz nos seus comentários. A CBF deu uma verba, separou uma verba para os clubes do futebol feminino durante a pandemia e ele, enfim, na sua posição de presidente, falou que ele era o presidente, ele fazia o que ele achava que era certo com aquele dinheiro. A gente viu alguns casos de atletas do Atlético Goianiense também, que estão na segunda divisão, em que também elas sofreram boicotes desse dinheiro e algumas que reclamaram foram demitidas, foram dispensadas. Então, foram alguns casos pontuais que são muito tristes, mas que aconteceram. Mas, no geral, assim, a grande maioria, durante essa pandemia, o que me surpreendeu muito é que a gente não viu tanto isso acontecer. Eu imaginei que fosse ser um problema muito maior, né? Todo esse tempo fora, mas eu acho que hoje em dia, como a gente já tem essa tendência da profissionalização do futebol feminino, a CBF tanto que tem um plano aí até 2021, a CBF tem esse plano de ter 100% da primeira divisão profissional, e isso vai se estender também para a segunda divisão. Isso, com a tendência do profissionalismo, isso diminui. A gente viu algumas atletas, alguns clubes tratando assim de forma excepcional. A pouca visibilidade que o trabalho dessas mulheres recebe também é um problema muito sério, né, Natália? Qual que é o nosso papel, o papel da imprensa nesse sentido? Olha, o nosso papel como imprensa, eu enxergo que é justamente a gente falar mais sobre. Se a gente tem uma emissora, por exemplo, essa emissora separar
momentos do dia para falar dos esportes das mulheres, para falar sobre o futebol feminino, que a gente escreva mais matérias, que a gente conte mais histórias, porque os esportes das mulheres, principalmente o futebol feminino, são, além de serem esportes, são também histórias que se juntam com lutas. Todas as meninas, elas têm uma história de muita perseverança, de nunca desistir, são muitos sonhos envolvidos. Eu já trabalhei também fazendo transmissões de base e a gente vê ali muito presente esse sonho dessas meninas que querem trabalhar no profissional. Então, acho que o nosso papel como imprensa é justamente isso, cobrir, falar, contar essas histórias e também virar a chavinha, que eu acho legal que agora o futebol feminino já está vivendo uma nova fase, por exemplo, né? Falando especificamente do futebol feminino. Está vivendo uma nova fase, está vivendo uma fase de conquistas, está vivendo uma fase onde a modalidade cresce, onde temos mais clubes, alguns aí fazendo investimentos muito grandes. Lá na Europa a gente está vendo um movimento gigantesco, também um melhor envelopamento das competições, o que deixa o produto mais bonito. E aqui no Brasil temos pessoas também, gestoras como a Aline Pellegrino, como a Ana Lorena Marchi, que estão enxergando isso e estão fazendo isso nas competições aqui do Brasil também. Então, a gente falar sobre essas conquistas do futebol feminino, sobre os bons resultados, a gente não focar em um 29-0, a gente não focar em um 56-0, a focar nos bons trabalhos. Lógico que a gente precisa falar disso, precisa fazer as denúncias quando elas são necessárias, mas é um papel mais da gente cobrir o dia a dia, falar do dia a dia e estar junto nessa luta, que eu acho que é muito importante. Agora, qual que é a importância, você acredita, de ações de atletas como a Marta, que jogou com uma chuteira sem marca para se manifestar contra a desigualdade na Copa do Mundo de futebol feminino? Que força esse tipo de ação acaba tendo? Eu achei sensacional, achei assim, de uma grandeza por parte da Marta e também dessa ação que a escolheu para fazer isso, porque a Marta é o grande nome do futebol feminino, é a grande atleta da história do futebol feminino brasileiro. Então, essas grandes atletas que têm uma história muito grande, que têm uma representatividade muito grande, que trazem um peso quando a voz delas ecoa, e elas têm que saber também a grandeza de quando elas se posicionam, e eu tenho certeza que elas sabem disso, e eu vejo muita coragem da parte delas de expor, de falar quando tá certo, quando tá errado, e elas têm uma presença, um peso justamente de influenciar, né? A gente fala hoje muito de influenciadores, e essas grandes atletas, elas têm esse papel, e não só as grandes atletas, como também as meninas que estão aí começando, que têm um espaço legal na mídia, e que eu já vejo elas se posicionando também. Eu acho, assim, imprescindível, como a gente vê no futebol masculino também isso acontecendo, alguns atletas aí se posicionando, a gente vê o quanto essa voz deles faz diferença. A gente viu lá nos Estados Unidos a força que teve os atletas da NBA se posicionando para que as pessoas votassem nas eleições. Então, é isso, assim, eu acho que o esporte, eu considero que o esporte é uma ferramenta de mudança social. É muito forte e influencia também no nosso dia a dia como sociedade. Então, é esse o peso de uma atleta como a Marta fazer uma campanha dessa. Sem sombra de dúvidas, é algo que a gente precisa ver com mais frequência. Natália, obrigada por ter conversado com a gente aqui no Item Mais. Adorei conversar com você. Muito obrigada, Roberta. Eu adorei conversar também. Fico muito feliz pelo convite mais uma vez. Agradeço. Espero que essa reflexão tenha sido de muito valor para quem estiver ouvindo o podcast. Agradeço mais uma vez o convite, Roberta. Para a segunda parte do Item Mais, eu vou conversar com o Breiler Pires, jornalista esportivo na ESPN. O Breiler cobriu de perto os casos de racismo nos esportes neste ano. Breiler, seja bem-vindo ao Item Mais. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Roberta. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer participar com vocês. Alguns acontecimentos de 2020 reforçaram que o esporte e a política estão muito conectados. Um deles, para a gente começar essa conversa, foi a morte de Diego Maradona e outras manifestações antifascistas das torcidas. Então eu te pergunto, Breiler, como é que o cenário político se relacionou com todos esses casos de racismo que aconteceram no esporte neste ano? Roberta, é impossível dissociar o esporte da política, né? Eles caminham juntos ao longo da história. A gente já viu várias manifestações políticas de atletas, por reivindicação de direitos sociais, por manifestar um grito, né, de querer que sua voz seja ouvida. Não dá para
traçar uma discussão séria sobre o esporte sem falar de política. Até porque o que acontece dentro dos campos, das quadras, das pistas, nada mais é do que fruto de decisões políticas. E a luta antirracista no esporte está inserida nesse contexto, de que se trata de uma luta política por mais valorização dos atletas negros, para que eles não sejam mais um alvo fácil de racismo quando estão competindo. Então essa luta, né, que é reflexo naturalmente da luta travada pelos movimentos negros no Brasil e fora daqui, nada mais é do que uma construção política e fruto da associação de vários entes que vai desaguar naturalmente no esporte por ser uma manifestação muito popular. E pela sua experiência, né, na cobertura de esportes, quantas vezes os casos de racismo e outras discriminações que a gente tem também em campo acabaram de fato em punição? Muito raro. É raro que uma manifestação racista seja punida e reprimida pelas entidades esportivas. A gente tem um caso emblemático que é o do Grêmio, que foi o primeiro clube de futebol que perdeu pontos por racismo no Brasil. Mas isso aconteceu em 2014, a vítima foi o goleiro Aranha, que na época defendia o Santos. Foi uma manifestação muito escancarada, né, não de injúria racial, ele foi de racismo mesmo, da torcida do Grêmio nas arquibancadas. Mas essa punição esportiva parou por aí, não avançou onde deveria avançar, que é na prevenção, de evitar novos casos, novos episódios. Em relação a isso, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de olhar para esse caso do Aranha, de tudo que ele sofreu na arena do Grêmio e fazer uma revisão completa dos procedimentos em relação a atletas negros, sobretudo no futebol. E eu acho que depois disso, né, o Aranha chegou a jogar de novo na arena do Grêmio, e aí já vestindo a camisa da Ponte Preta, e na época dirigentes do Grêmio colocaram câmeras no estádio para monitorá-lo, insinuando que ele seria uma pessoa perigosa, uma pessoa não confiável, ou seja, a vítima sofrendo duas vezes, né, sendo desacreditada. Se tem algo que foi positivo, foi a repercussão desse caso. Teve um peso grande em decisões recentes do Grêmio, uma delas de fazer um esforço com a sua torcida para abolir cânticos racistas que eram muito comuns na torcida do Grêmio, e eles tinham um grito, né, de macaco para se referir ao rival, aos torcedores rivais do Inter, e o Grêmio se mobilizou nessa luta, começou a levantar bandeiras antirracistas, mas ainda de forma incipiente. A gente precisa ver mais atitudes dos clubes e principalmente das entidades que comandam o esporte. Dá pra gente notar um aumento das denúncias de discriminação no esporte? Você acredita que os atletas têm se posicionado mais sobre isso? Roberta, eu não sei se necessariamente há um aumento das denúncias, mas os casos estão tendo mais visibilidade, estão aparecendo mais. Hoje, com câmeras nos estádios, celulares, redes sociais, os racistas estão sendo mais expostos. Mas necessariamente não há um aumento dessas denúncias, porque o ambiente ainda é muito repressivo com os atletas negros. O atleta não se sente confortável para fazer uma denúncia de injúria racial ou de racismo, porque ele sabe que vai sofrer um processo de revitimização ao longo dessa denúncia. Ele sabe que pode ter sua carreira boicotada ou até mesmo abreviada, como aconteceu com o Aranha, depois dele ter denunciado, levado à frente o caso lá no Grêmio. Ele foi desacreditado, a carreira dele entrou em declínio, e não é só coincidência, porque um atleta sofre muito, não só na hora, no ato, mas ao perceber que aquele seu caso, né, o seu sofrimento, não é levado a sério pelas entidades esportivas. Então eu acho que é muito difícil denunciar, e principalmente há uma cobrança enorme para que atletas negros denunciem, para que se posicionem, mas há uma rede de apoio muito pequena a esses atletas. Então, acaba sendo um fardo enorme que eles têm que carregar. Além de serem vítimas de racismo, eles lutam sozinhos para que isso acabe ou para que isso não aconteça com outros companheiros negros. Então, é preciso, para mudar essa realidade, um envolvimento maior das pessoas brancas, dos atletas brancos, em defesa desses jogadores, dessas vítimas, como aconteceu recentemente na Liga dos Campeões da Europa,
houve uma manifestação racista do quarto árbitro com um membro da comissão técnica do Istambul Basaksehir no jogo contra o PSG. E aí, diante dessa manifestação racista contra o Pierre Webo, jogadores não só do Istambul, mas do PSG se uniram e decidiram deixar o campo e não mais jogar essa partida pela Liga dos Campeões. Isso representa uma mudança de paradigma, porque a gente nunca tinha observado uma manifestação coletiva de solidariedade com um atleta ou membro de comissão técnica negro atingido por racismo, vítima de uma violência racial. E isso aconteceu na Europa e deve servir como referência para outras manifestações racistas, os atletas se posicionando e dando um recado muito claro. O show não pode continuar enquanto as manifestações racistas forem banalizadas nos estádios, no ambiente esportivo. E acho que o principal disso também é mostrar que o racismo não pode ser lucrativo. As empresas que patrocinam o esporte não podem continuar ganhando dinheiro diante de manifestações tão abjetas. Não é só no futebol e não é só aqui no Brasil também que tudo isso acontece. Os atletas da NBA têm um papel importante no movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o que aconteceu ao longo desse ano, né, com o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e as repercussões que ele teve ao redor do mundo, é muito importante para entender o racismo no esporte. Porque a gente costuma dizer que o esporte é um reflexo da sociedade. O que acontece no nosso dia a dia, naturalmente, vai se refletir, né, nas manifestações esportivas. Só que o racismo no esporte acontece de uma forma peculiar. Primeiro, por uma permissividade maior, pelo fato do esporte envolver paixão, competição. As pessoas se sentem livres para manifestações de preconceito e isso é mais tolerado no ambiente esportivo do que na sociedade em geral. Historicamente é assim. E há uma manifestação do racismo estrutural também no esporte, porque é muito comum a gente ouvir que a gente vive supostamente numa democracia racial, né? Países como Brasil, Estados Unidos, o Brasil principalmente, e quando a gente olha para o esporte ajuda a desfazer esse mito de uma democracia racial, porque nós temos grandes ídolos, grandes atletas negros, talvez na maioria das modalidades, os maiores atletas da história são negros, como é o caso do Pelé no futebol, do Michael Jordan no basquete, mas quando a gente olha para os cargos de gestão, e muitos deles são ocupados por atletas, a gente não observa essa predominância de ex-atletas negros em postos-chave, como de treinador, como de dirigente esportivo, de presidente ou dono de franquia. Então isso mostra como o racismo ainda inviabiliza a presença das pessoas negras, das personalidades negras em posições de poder. E é comum dizer que isso em empresas, por exemplo, né, o fato da gente ter poucos executivos negros em empresas é por um fator social, pelo fato dos negros estarem à margem, ainda desfavorecidos, não terem tanto acesso às universidades. Mas aí no esporte, a maioria dos atletas também vem de uma condição social difícil, de pobreza, mas a maioria deles não consegue dar esse salto depois de atingir o sucesso para as posições gerenciais. Isso mostra que há um racismo que não é velado, é um racismo escancarado que precisa ser combatido. E a partir do momento em que a gente tem nomes como LeBron James no basquete, que é um principal jogador de basquete da atualidade, o Lewis Hamilton na Fórmula 1, que é o principal piloto da atualidade, se manifestando de forma contundente, de forma permanente contra o racismo, eles mostram que o atleta negro pode, ao mesmo tempo em que compete, em que tem resultado, se engajar politicamente e ser um ativista social, porque eles têm uma posição muito visível na sociedade, uma posição de prestígio e devem usá-la para promover mudança. Esse é o caminho, então, que falta para o esporte avançar no combate a discriminações, você acredita? Quer dizer, dá para a gente esperar uma mudança que comece nos gramados, nas quadras, né? Ou o esporte acaba sendo sempre um reflexo do que a gente vê na sociedade e depende de uma mudança estrutural que é muito maior e muito mais complexa? Então, essa mudança estrutural na sociedade, ainda que a passos muito lentos, está começando a acontecer. A gente já vê vários movimentos, até mesmo de empresas, promovendo mais
diversidade racial, porque sabem que os tempos mudaram, é preciso, e isso também é lucrativo para as empresas, porque a partir do momento em que você não tem diversidade racial, você não está promovendo meritocracia, você deixa talvez de escolher boas pessoas, bons colaboradores, porque simplesmente por causa do racismo não considera uma parcela da população para esses postos-chave. Eu acho que o caminho para a mudança é justamente a ocupação dos espaços de poder pelas personalidades negras do esporte. E acho que isso pode acontecer. Recentemente, no futebol inglês, o Marcus Rashford, que é um atacante da seleção inglesa e do Manchester United, ele lançou uma campanha depois que o governo britânico se recusou a pagar um auxílio às famílias que tinham criança nas escolas durante as férias. E ele se engajou tanto nessa campanha que o governo não só foi obrigado a voltar atrás e oferecer esse auxílio para famílias pobres lá na Inglaterra, como também foi obrigado a criar uma política pública para estender o pagamento desse auxílio. Então veja o poder que tem um atleta que tem essa visibilidade, que é querido por muitos fãs. Ele tem capacidade de mudar não só a realidade no esporte, como transcender essa barreira e promover mudanças sociais. Então acho que quando os atletas começam a entender o seu papel na sociedade, começam a entender que eles têm poder para ocupar esses espaços que geram mudanças, acredito que a gente tem talvez um divisor de águas. O esporte como um todo pode começar a mudar, porque antes era difícil mesmo do atleta se posicionar. A gente teve personalidades como Pelé, como Michael Jordan, que evitaram estar nesse papel de ativistas. Mas hoje, com a mudança dos tempos, com o avanço da luta antirracista, eles estão sendo compelidos a aderir a esses movimentos por reivindicação de mais igualdade social e igualdade racial. Então, acho que a partir dessa conscientização dos atletas, e essa conscientização, repito, precisa atingir também os atletas brancos, a gente pode começar a colher mudanças no futuro e começar, talvez, não pelo esporte, mas o esporte sendo um fio condutor para mudanças na sociedade também. Breiler, adorei conversar com você. Muito obrigada pela entrevista aqui com a gente no Item Mais. Roberta, foi um prazer participar dessa conversa edificante no Item Mais. Estou à disposição para sempre que precisar. Durante as merecidas férias da Mona Lisa, eu vou ter o prazer de estar novamente com vocês, ouvintes do Item Mais, nos episódios até a volta dela. O Item Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau!